Viram isso aqui? Vocês viram o que o Mel Gibson falou ao vivo na televisão para Fox News? Presta atenção. Well, you know, I know they were messing with the water, letting reserves go for one reason or another. They've been doing that a while. California has a lot of problems that sort of baffle the mind as far as why they do things. And then in the events like this, you sort of look, oh, is it on purpose? Which it's an insane thing to think. But one begins to ponder whether or not there is a purpose in mind. What could it be, you know? I don't know. Do they want the state empty? I don't know. Well, now they're... Vocês viram o que ele fala no finalzinho? Será que eles querem o estado vazio? Mas por que ele falou isso? Bom, ele estava falando disso aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar do projeto Los Angeles Smart City para 2028. Para te explicar isso, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, tipo 1930 e 1960, que foram duas datas muito importantes onde incêndios devastadores que marcaram a história da Califórnia são parte de um padrão histórico ligado a fatores naturais, mas principalmente ligado a fatores humanos. Você já deve ter ouvido falar desse homem aqui, né? Pois é, ele é o John D. Rockefeller, mas ele faz parte de uma das 13 famílias mais poderosas do mundo. Famílias essas que pertencem à elite do nosso planeta e que de uma certa forma controlam a nossa vida aqui. Agora que entra a parte mais louca dessa história e principalmente o motivo pelo qual o Mel Gibson estava falando aquilo. Embora não existam provas concretas de que os Rockefeller ou de que as 13 famílias tenham iniciado todos esses incêndios, há teorias que sugerem que existem interesses financeiros que podem estar ligados a essas tragédias e que essas tragédias são usadas para redesenhar cidades. Por exemplo, no século XX, Los Angeles passou por um redesenho urbano, então grandes rodovias, grandes arranha-céus surgiram, muitas vezes às custas de comunidades que foram deslocadas. Esses incêndios muitas vezes atingiam bairros mais pobres ou periféricos, e após os desastres, essas propriedades eram compradas a preços baixos e redesenvolvidas em projetos urbanos muito lucrativos. Mas é óbvio que não é somente a família Rockefeller que estava envolvida, mas a empresa dos Rockefellers, né, a Standard Oil, ela tinha operações muito significativas na Califórnia. Sabe muito bem que para 2028 existe esse projeto aqui. Será que era sobre isso que o Mel Gibson estava falando aqui nessa entrevista? Eu sou da opinião que sim. Vocês viram isso aqui? Vocês viram o que o Mel Gibson falou ao vivo na televisão para Fox News? Presta atenção. Well, you know, I know they were messing with the water, letting reserves go for one reason or another. They've been doing that a while. California has a lot of problems that sort of baffle the mind as far as why they do things. And then in the events like this, you sort of look, oh, is it on purpose? Which it's an insane thing to think. But one begins to ponder whether or not there is a purpose in mind. What could it be, you know? I don't know. Do they want the state empty? I don't know. Well, now they're... Vocês viram o que ele fala no finalzinho? Será que eles querem o estado vazio? Mas por que ele falou isso? Bom, ele estava falando disso aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar do projeto Los Angeles Smart City para 2028. Para te explicar isso, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, tipo 1930 e 1960, que foram duas datas muito importantes onde incêndios devastadores que marcaram a história da Califórnia são parte de um padrão histórico ligado a fatores naturais, mas principalmente ligado a fatores humanos. Você já deve ter ouvido falar desse homem aqui, né? Pois é, ele é o John D. Rockefeller,
mas ele faz parte de uma das 13 famílias mais poderosas do mundo. Famílias essas que pertencem à elite do nosso planeta e que, de uma certa forma, controlam a nossa vida aqui. Agora que entra a parte mais louca dessa história e principalmente o motivo pelo qual o Mel Gibson estava falando aquilo. Embora não existam provas concretas de que os Rockefeller ou de que as 13 famílias tenham iniciado todos esses incêndios, há teorias que sugerem que existem interesses financeiros que podem estar ligados a essas tragédias e que essas tragédias são usadas para redesenhar cidades. Por exemplo, no século XX, Los Angeles passou por um redesenho urbano, então grandes rodovias, grandes arranha-céus surgiram, muitas vezes às custas de comunidades que foram deslocadas. Esses incêndios muitas vezes atingiam bairros mais pobres ou periféricos. E após os desastres, essas propriedades eram compradas a preços baixos e redesenvolvidas em projetos urbanos muito lucrativos. Mas é óbvio que não é somente a família Rockefeller que estava envolvida, mas a empresa dos Rockefellers, né, a Standard Oil, ela tinha operações muito significativas na Califórnia. Sabe muito bem que para 2028 existe esse projeto aqui. Será que era sobre isso que o Mel Gibson estava falando aqui nessa entrevista? Eu sou da opinião que sim. Vocês viram isso aqui? Vocês viram o que o Mel Gibson falou ao vivo na televisão para Fox News? Presta atenção. Well, you know, I know they were messing with the water, letting reserves go for one reason or another. They've been doing that a while. California has a lot of problems that sort of baffle the mind as far as why they do things. And then in the events like this, you sort of look, oh, is it on purpose? Which, it's an insane thing to think. But one begins to ponder whether or not there is a purpose in mind. What could it be, you know? I don't know. Do they want the state empty?